Bom dia a todos e a todas. Vou procurar ser pontual e objetivo, que aí amplia o tempo para nossos questionamentos a partir da colocação dos colegas e a partir do que também eu irei colocar, né? Sobra tempo, até porque o tempo está sendo bastante produtivo nas questões da discussão. Veja bem, nosso assistente. Sobre a questão da segurança pública de fronteira, tá? Na realidade, nós vamos apresentar um pouco as nossas observações a partir das nossas atividades realizadas no ano passado, na região de fronteira, que vai de Roraima ao Amazonas, que envolveram alguns municípios que vão de Boca do Acre até Normandia, ou melhor, Bonfim, que é um pouco mais ao extremo, né? Então, na realidade, ele tinha um objetivo, né? Que o projeto é esse. Por iniciativa do Ministério da Justiça, foi lançado o programa ENAFRON, que a Flávia já tocou um pouco sobre ele, que é a Estratégia Nacional de Segurança de Fronteira Pública. Nas fronteiras, como parte do Plano Estratégico de Fronteira do Governo Federal. Então, veja... Ok. Então, vejam bem que é uma ação do governo federal nesse primeiro momento. Mas qual era o objetivo do ENAFRON? É intensificar o controle e fiscalização nas fronteiras brasileiras. Bem, isso já foi objeto de observação e crítica por parte da Flávia. Como parte dessa iniciativa, foi publicado o edital 18 de março de 2012, que selecionou 178 municípios, dentre os 58 que se localizam na faixa de fronteira de todo o Brasil. E aí traz uma reflexão. Quando nós estamos discutindo uma questão específica da tríplice fronteira Brasil e Peru, existem outras tríplices fronteiras e outras realidades, como foi apresentada ontem pelo Cirino. Quer dizer, nós temos uma complexidade nas questões de fronteira que nós precisamos enfrentar e precisamos refletir, principalmente com a sociedade civil, que foi o que uma das partes da crítica da Flávia foi essa e do colega Atos da Piassol. Houve um financiamento direto para esse projeto, que envolveu vários segmentos, universidades e pesquisadores que atuam na área de fronteira. Os objetivos eram, primeiro, diagnosticar a situação socioeconômica de segurança pública e criminalidade dos municípios no universo da pesquisa. Então, veja bem que daqui a pouco eu vou explicar sobre os procedimentos metodológicos. Diagnóstico das condições efetivas de prestação de segurança ao cidadão. É o que nós estamos aqui propondo uma reflexão e críticas, como também no processo de intervenção, de colocar as nossas percepções sobre segurança, que vou dizer assim, vão além da percepção de uma segurança pública militarizada. Subsidiar o desenvolvimento de dados que permitam o monitoramento da avaliação dos resultados das eleições das ações do ENAFRON. Tá? Esses eram o objetivo do projeto ao qual nós nos incorporamos. Aqui na parte Amazonas e Roraima, que é chamado de Arco Norte, que é conhecido como Arco Norte no projeto, ficou o professor Dr. Ezequiel Bassini Rodrigues na coordenação e os pesquisadores, o Raimundo Nonato, o Daniel Tavares, que está aqui presente, o Américo Lira de Roraima, a Calinda, que se faz presente aqui também, a Juliana de Manaus, a Rafael Calete e tem mais? E também, eu fui colocado aí mais a Lília, né? Mais alguém? Esse foi o grupo. No geral, os universos da pesquisa no Brasil foram esses. Primeiro, pesquisa de fontes secundárias. Há uma produção, e aí que a gente tem que questionar, e foi levantado nessa mesa, o que se chama de subnotificação dos dados. Então, como fala Bachelard, os dados quantitativos também devem ser criticados. Isso é uma coisa que eu vou discutir futuramente. Então, vejamos, as pesquisas de fontes secundárias são recolhidas através dos próprios órgãos de segurança, do Poder Judiciário, enfim, que traz os dados sobre criminalidade, ações e tudo mais. São dados. O segundo momento, o nível da pesquisa, também tem as mostras de survey, que é aquela pesquisa que a gente vai a campo, observa e também conversa com a população e a comunidade. Observa. No caso nosso, aqui, teve alguns municípios, que daqui a pouco eu vou citar,
que teve o que chama de grupo focal. No máximo 15 pessoas da sociedade civil, que a gente contacta, reúne e a gente acaba discutindo sobre os problemas de segurança. Veja bem, problema de segurança não restrito tão somente a questão militar, né? Mas a questão como um todo. E a gente vê isso. E o terceiro nível é amostras de trabalho de campo, né? Olha, desculpa, volta lá novamente, o survey foi pesquisas com questionários e o trabalho de campo foi o grupo focal, tá? Bem, a faixa de fronteira é essa, veja bem quais são os municípios que foram objeto. Nós atuamos nessa área aqui, daqui a pouco vamos discutir, mas houve colegas discutindo nessas outras áreas, tá? Em algum momento você vai discutir isso aqui, com certeza, que não é o fórum que a gente vai discutir isso, mas de uma forma mais abrangente, pensar a fronteira e o problema da segurança e de desenvolvimento e educação da fronteira de uma forma mais abrangente enquanto política de Estado. E aqui os recursos metodológicos: a obtenção de gestão de dados de fonte secundária, que já falamos, o survey, pesquisa de campos etnográficos, entrevistas abertas, grupos focais, nos 55 municípios, produção de dados quantitativos com base nas fontes primárias. E aqui que está um detalhe que a gente também vai refletir, que as nossas observações posteriormente sobre delegacia, batalhões. Veja bem, batalhões, no princípio, no projeto inicial, ele não estava contemplado. E numa reunião que tivemos de discussão de trabalho no Rio de Janeiro, nós insistimos, tá? Discutimos entre nós, os coordenadores, o coordenador, o Bassini e os pesquisadores em Manaus, que havia uma necessidade de incluirmos o Exército enquanto pessoas que deveríamos ouvir em relação ao questionário. Mas o projeto inicial era só segurança pública e não questão de defesa nacional, que foi bem ressaltado pela Flávia. Mas, com a nossa posição, nós dissemos que os batalhões, os quartéis, deveriam receber também visitas para ver a sua opinião sobre a questão de segurança. Então, isso aí foi feito todo, foi a nossa observação. Isso lógico, teve resistência, mas foi aceita a partir da nossa argumentação, quer dizer, a partir do ponto de vista de quem acompanha e vive a região, para poder dizer que eles não podem ser as pessoas ausentes, e que o próprio grupo focal, na hora, se questionou, mas para que tanta mobilização do Exército, ações do Ágata e tudo mais, que as pessoas também ficam se perguntando, né? Então é necessário também a gente avançar isso, né? Através de imprensas também local e tudo mais, a promotoria, a justiça, o conselho tutelar também foram objetos de visitas e aplicação de questionários. Bem, essa daqui é o Arco Norte, tá? Nós ficamos com a parte de Roraima e parte do Amazonas. Então foram feitas pesquisas no Acre, fica mais ou menos aqui em Boca do Acre, a 220 quilômetros de Rio Branco. Foi feito em Guajará, também próximo a 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul, na fronteira com Acre. Foi feito nessa região, nos municípios de Tabatinga, Atalá e Benjamin Constant. Fizemos também no Japurá, tá? Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. E posteriormente partimos para Roranópolis, fica bem aqui, bem que não está na área de fronteira, mas foi um município colocado para ver o impacto das ações da fronteira aqui com a Venezuela e o Brasil, no caso de Roraima. Aqui nós tivemos também Caracaraí, que foi aplicado o questionário, e fizemos trabalho em Bonfim, que fica na Guiana, como o Ciro já tinha falado ontem, naquelas questões dos índios Wapixana, e em Pacaraima, que fica mais próximo da fronteira com a Venezuela, que é Passagem, Uiramutã e Normandia. Então, quer dizer, esses municípios todos receberam a nossa atenção e foi aplicado o questionário. Quer dizer, no caso do Arco Norte, alguns municípios, porque houve corte nos custos, e aí os municípios também tiveram que ser redimensionados. Os municípios que receberam, chamamos grupo focal, que é aquela em que os anseios e a percepção da sociedade civil contribuiu de forma
extremamente importante para a reflexão do nosso trabalho e da nossa reflexão sobre a região. Estou falando exclusivamente das ações do Arco Norte. Nós tivemos grupo focal em Tefé, tá? Em Tefé. Nós tivemos grupo focal em Tabatinga, a qual tem pessoas aqui que estão na plateia que participaram. E nós fizemos também grupo focal em São Gabriel da Cachoeira e grupo focal em Roranópolis, em Pacaraima e Bonfim. Tá? Então, quer dizer, esses municípios receberam, nós tivemos que visitar as instituições, convidar as pessoas, eram professores, eram agentes comunitários, eram pessoas que trabalham constantemente na mobilidade urbana, mototaxista, taxista, pessoas do comércio, instituições e tudo mais. Quer dizer, nós tivemos uma preocupação de colocar as pessoas que vivenciam e têm uma leitura sobre a situação de segurança. Tá? Mais alguma coisa? Tá. Qual é a situação que nós apresentamos? É uma confluência entre duas formas de incidência governamental na faixa de fronteira, né? E o desenvolvimento de faixa de fronteira e segurança pública na faixa de fronteira. A nossa atenção agora, nesse debate, vai ficar justamente nessa questão do desenvolvimento. Veja bem, uma das coisas que chamou a atenção e que a gente estava operacionalizando na questão do grupo focal era que o conceito de segurança ele não estava restrito, e como desde do nosso primeiro debate na mesa, eles têm apresentado o conceito de segurança, ele não pode ser restrito conceitualmente somente à questão militar. Ela envolve outras demandas que garantem segurança. Esse é um fator importante. A segurança quanto ao desenvolvimento de uma educação que respeite os saberes locais e que possam transformar os saberes locais ou até mesmo fazer com que potencializar esses conhecimentos locais, esses saberes locais para o desenvolvimento localizado, para que não ocorra isso que o Atos falou, né? Isso que o Atos falou. Se a gente pensar em termos de segurança, foi uma necessidade da comunidade pela ausência de um estado de segurança, que levou a essa situação, né? Forçadamente. Quanto à questão de saúde, também já foi um objeto de apreciação aqui nesse seminário, em que o colega falou de um hospital que possa atender não somente a uma população do lado brasileiro, outro lado colombiano e tal, mas surgiu no grupo focal a discussão de ter um hospital de referência que possa atender a população geral da região, que conforme foi apresentado pelo professor Zarate, você vê a dinâmica da região e como ela mobiliza não só o centro urbano da região, mas também as comunidades, o impacto dela. E o que foi ressaltado também pela Flávia com relação à questão do atendimento e o acesso, aí que está, das parturientes peruanas, né? Mas também a colocação de sabedores, né? Indígenas em relação à saúde, ticunas e outras etnias, como também as parteiras, que muitos desses projetos de desenvolvimento de saúde são colocados de fora, e nós sabemos que elas são pessoas extremamente importantes nas comunidades mais distantes, no acompanhamento das pessoas que estão à espera de neném, né? Então elas têm um papel importante, como os sabedores também são os que intervêm primeiramente, em alguns casos, da cura de determinada doença, seja ela uma doença espiritual, seja ela uma doença não espiritual. Então, quer dizer, esses sabedores, dentro desses projetos de desenvolvimento em faixa de fronteira, às vezes eles são, eu não diria, usando a palavra da Flávia, eu não diria que eles são invisibilizados, mas na realidade eles são silenciados como uma estratégia de que seus saberes não se confrontam com outros saberes, porque tem a famosa hierarquia de conhecimento em que se pressupõe que o conhecimento ocidental seja muito mais valioso, ou tenha uma categoria muito mais, enfim, muito mais de intervenção do que os conhecimentos tradicionais. Isso não se realiza. Vide a situação de São Gabriel da Cachoeira, em que os pajés, os curadores e as pessoas que intervêm nisso têm um papel fundamental nesse processo de saúde.
A outra questão do desenvolvimento, que também apareceu na faixa de fronteira, é relacionada à questão da educação. Já foi ressaltado aqui que há uma proposição de uma universidade indígena que venha valorizar o próprio saber local. Quer dizer, o saber local valorizado dentro de cada etnia, da sua especificidade, exige metodologia e uma revisão do processo do que se entende por uma universidade indígena, para não ser confundido com uma universidade não indígena, onde o poder é centralizado e verticalizado e hierárquico. Ali, a ideia, que pelo menos já ouvi isso no Grupo Focal e em outros fóruns, é que essa universidade possa ser de um saber horizontalizado, potencializado para as comunidades. Então vejamos, quando a gente trata de desenvolvimento de fronteira, por que universidade, por que saúde ele é importante? Porque nós estamos falando da sociedade civil e não da sociedade militar, que é uma sociedade dos militares. Aí que está preocupado muito mais no ataque e defesa, e nós estamos muito mais preocupados com o nosso bem-estar. Então o bem-estar da segurança também passa por esses elementos. Um outro fator que entrou na discussão de desenvolvimento de fronteira são as questões cambiais. As questões cambiais que não há um marco regulatório justo para equilibrar as forças econômicas, enfim, que dominam o poder econômico. Então, quer dizer, o poder econômico fica livre para estabelecer os valores de câmbio que aí existe. E isso traz uma certa insegurança, porque onde está mais desvalorizado do que o outro, você tem um desequilíbrio, isso favorece o que chamam de, a Receita Federal chama de descaminho, enquanto outros vão chamar de outras coisas, né? Então, quer dizer, você tem essa situação econômica que também cria instabilidade e situações de fluxo migratório para algumas regiões e acaba criando um contexto de aglutinação e até mesmo o deslocamento de famílias para a comunidade, como acontece também por não ter uma educação, que já foi objeto de crítica aqui agora há pouco pelo Ednei, como não tem uma educação voltada para a comunidade, a educação que é dada pela comunidade estimula o deslocamento dessas pessoas para complementar ou para ampliar seus horizontes não indígenas em universidades que estão instaladas nos centros urbanos. E aí a questão é esta. E isso é uma reflexão que nós fazemos, eu compartilho com a Flávia justamente isso, que nós da Universidade do Amazonas temos que fazer sobre uma autorreflexão acadêmica sobre o papel e a nossa importância na relação com a comunidade indígena e não indígena no espaço da fronteira. Então é necessário inovar e pensar, porque esse modelo que até então proposto, ele já está extremamente falido. Penso eu que, como foi dito anteriormente, as ações aqui presentes, a ela ainda são submetidas a um marco central, na qual a coisa mais grave que eu observo, e que já tive discussão com um colega colombiano, é que os anseios das comunidades, elas não são ouvidas. Pior ainda, elas não são compreendidas e elas não são colocadas em pautas. As pessoas, por exemplo, não têm do poder público maior, seja em Brasília, seja em outro local, não tem uma paciência, nem tampouco interesse de traduzir, às vezes, uma expressão que é dada pelo sabedor ticuna, que às vezes tem dificuldade de expressar o português. Mas os pacotes já vêm pronto, e aí entra o que foi dito em algum momento no debate, que esse também uma das propostas do seminário, a gente trocar experiência, existe um certo mercado de consultas que são feitas atropeladas e sem levar em consideração o tempo e o fator e a visão das comunidades, entendeu? Então, quer dizer, essa situação de que nós participamos desse projeto nos possibilitou também um contato bem próximo com a comunidade e reforçar a nossa visão e reformular as nossas concepções que nós tínhamos sempre fronteira. Mais do que apresentar os dados mais gerais sobre segurança, nós estamos problematizando a partir desse trabalho outros ingredientes que acreditamos que devem entrar a partir da sociedade civil, que isso jamais vai entrar na ordem da esfera militar,
ou da esfera de segurança pública pelo poder público. E aí é que está a força que a gente podemos ter entre universidade e setores da universidade sensíveis com a comunidade e que a comunidade também tenha confiança nela, para que nós possamos debater essa questão de segurança. Agora, o que nós notamos? Como foi um trabalho, como diz, delimitado dentro do Brasil, infelizmente a gente não tem como fazer um estudo comparativo no caso colombiano, no caso peruano, nem tão pouco venezuelano, entendeu? Eu acho que aqui um trabalho que o Renato fez sobre a São Gabriel da Cachoeira de epidemiologia, percebendo essa relação entre Colômbia e Brasil, no caso dos índios do Alto Rio Negro e da Colômbia, é interessante para a gente verificar, comparar as questões de saúde, que possibilita uma metodologia para a gente pensar também a outra situação. Agora, quando eu faço essa crítica, tem um ente do Estado que para mim está ausente e até então, pela minha leitura que eu tenho, ele se torna, vou ser bem crítico com eles, tá? Eles se tornam muito mais, isso reflete também em outras instituições, como se conversar com a comunidade peruana, com o Estado peruano, e conversar com o Estado colombiano, venezuelano, boliviano, equatoriano, fosse de menor instância do que conversar com os europeus, do que conversar com o americano. Tá? Então isso para mim é gravíssimo, porque se a gente não conversa com o vizinho, mas vai conversar com alguém que está lá em mar. E isso tem muito a ver com a política até então adotada pelo Itamaraty, mas que pesa o esforço de conversar com os estados panamazônicos, mas a conversa ela não parte dos interesses, no momento, muito mais econômico do que analisar seus aspectos culturais. Tá? E faço lembrar que em outros eventos, essa discussão da mobilidade, mobilidade humana com relação de fronteira, caso exemplar, para pensar, e outros também, que o Cirino colocou, dos Ticuna, nos permite ver também a necessidade de dizer que essa mobilidade humana, que cria também um aspecto de segurança, deva ser garantido com os parentes Ticuna se deslocando para visitar seus parentes e morar com ele na Colômbia, como no Peru, como os Wapixana e tudo mais. Mas a gente verifica que essas ações do Estado, às vezes eles dão o impacto que a gente precisa avaliar constantemente, como foi no caso dos Wapixanas, né? E assim sucessivamente em outros casos. Há outras situações que parecem ser isoladas, mas que nós não podemos deixar que elas sejam isoladas, sob pena de ganhar uma dimensão e depois estar discutindo a situação de intervenção depois que a coisa ganhou uma proporção muito grande, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, como é o caso da segurança, aí do plano de vista do ir e vir, do estar à vontade, de poder sentar à frente da sua casa, colocar o banco e conversar com os outros, sem ter medo de que possa ser vítima, tanto dos órgãos de segurança, que isso tem também, como também daqueles que, na realidade, estão muito mais para perturbar a comunidade ou manter refém a comunidade. E eu só faço ressaltar uma outra coisa que a gente precisa discutir, que o Cirino trabalha isso, é o envolvimento e o aliciamento de povos indígenas, de comunidades indígenas pelo narcotráfico. Tá? Observamos isso em Japurá, na qual a comunidade era aliciada justamente para indicar o caminho para onde deveria seguir as pessoas, né? Então, quer dizer, há uma necessidade também de discutir isso, que nós não temos dados oficiais e a polícia também não tem essa acessibilidade, os órgãos de repressão, para saber quem é aliciado e quem na realidade está entrando no narcotráfico, não é isso? Então a gente tem que tomar também essa posição, porque isso não é exclusivamente de Tabatinga, na região do Mato Grosso do Sul, tá? Na região de Corumbá, região do Mato Grosso, também essa situação é perene, mas ela não é discutida porque envolve questão indígena e porque é um custo a mais para o Estado pensar. Lembre, o Estado quer minimizar seu custo, mas ao mesmo tempo acaba gastando dinheiro desnecessário na medida em que não ouve a comunidade, que eu acho que tem os instrumentos mais adequados que possam servir como parâmetro de intervenção para a questão do desenvolvimento na faixa de fronteira. Então, é isso.